Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma partida da nossa playlist aqui do Interzonal de Petrópolis, um torneio de 1973, com a participação do nosso brasileiro Henrique da Costa Mecking, o Mequinho. Então esse torneio é um dos mais fortes do mundo para a época, garante 3 vagas aí para o torneio de candidatos. A gente vai olhar aqui então. Essa é a 14ª rodada e até agora o Mequinho está invicto. Essa partida aqui o Peter Biazas está de brancas, o Mequinho de negras. Muita gente pediu, passa a classificação do torneio, rodada a rodada e tudo mais. Eu gostaria muito de passar isso, infelizmente eu não encontrei esse registro histórico, tá? Mas enfim, a gente está se aproximando aí do final da playlist e o Mequinho está invicto por enquanto. E no último vídeo eu mostro a classificação final, e esse documento eu tenho. Tá bom, pessoal? Aqui, enfim, essa partida empatou, né? Eu vou mostrar rapidamente aqui. Como assim, né? O cara estraga o resultado. Mas é que eu vou mostrar rapidinho aqui, tá? E aí eu vou mostrar a outra partida que é legal, tá? As duas são legais, mas enfim, eu tenho feito isso, priorizado aí as partidas com algum resultado diferente de um empate, tá bom? Vamos lá, aqui o Peter Biazas abriu com o peão do rei, o Mequinho foi para essa siciliana, com essa variante bem interessante aqui de A6 e B5 já diretamente. É uma fechada, né? Uma siciliana fechada. As brancas não abriram com o lance D4. Ó. Então o Mequinho vai para essa variante aí já expandindo bem na ala da dama. Agora desenvolve aí. Bom, ganha um pouco mais de espaço na ala da dama, desenvolve na ala do rei. Aqui o Biazas segue desenvolvendo. E uma coisa curiosa, né? O que eu tenho visto é que partidas fechadas contra o Mequinho realmente são mais difíceis de vencê-lo. É curioso isso, não sei se é só nesse torneio, mas me pareceu isso nessa playlist, né? Enfim, a gente tem aí, eu vou passando os lances rapidamente, só pra gente ter aí registrado, mas enfim, aqui foi trocando uma trocação de peças sem fim, né? E tudo mais, e aí acabou empatando nessa posição aí, ambos os jogadores concordaram no empate, tá bom? Mas, mais uma vez, né, a precisão aqui é que assusta, né? 95 aqui, 2 imprecisões do Peter e uma imprecisão só do Mequinho. Mais de 95% de precisão aí para cada um, uma partida bem equilibrada, né? Aqui, pelo gráfico a gente vê ninguém teve nenhuma vantagem. E vamos para a próxima então, o Mequinho segue invicto no torneio, vamos dar uma olhada na 15ª rodada, Mequinho de brancas contra o Werner Hug. E vamos ver, essa partida é muito legal, o Mequinho abre com E4, o Werner Hug E6, a defesa francesa, D4, D5, e aqui o Mequinho vai para essa, a variante normal aqui, com o cavalo C3, temos bispo B4, a variante Wiener, e agora E5, a variante do avanço, C5, A3, e a gente tá cansado de ver aqui na maioria das partidas do canal, quando chega nessa posição as pretas fazem bispo por C3, é o lance de longe mais jogado, mas aqui o Werner Hug abraça a possibilidade de manter o bispo com o lance bispo em A5, e o Mequinho tá preparado para essa linha, olha que legal, o Mequinho vai para o lance B4, realmente é o melhor lance da posição, entregando aí um peão para conseguir bastante atividade, muito legal esse lance aqui do Mequinho, mostrando todo o seu preparo. E aqui as pretas seguiram com C por D4. Mas se elas tivessem capturado aqui em B4, C por B4, viria cavalo B5, muito incômodo esse lance. E depois de B3, por exemplo, cheque, aqui poderia seguir com C3. Depois de cavalo E7, por exemplo, cavalo D6, cheque, rei F8 e dama por B3. Eu gosto de estar de brancas aqui, não sei em relação a vocês. Eu gosto de ter um cavalo aqui na cesta horizontal, eu gosto de ter uma dama já desenvolvida protegendo aqui em C3, enfim. Dá para jogar isso aqui de negras, não tem nada de errado, mas eu prefiro estar de brancas aqui, né? Mas não foi dessa forma que seguiu, a partida seguiu aqui com C por D4, capturando o peão e atacando o cavalo. Cavalo em B5 e agora bispo em C7, segurando a casa de D6 e atacando o peão central. F4, protegendo o peão central, cavalo em E7, e o Mequinho não tem pressa de capturar o peão, é melhor desenvolver as peças, ele segue com o cavalo F3, bispo D7 e agora sim o cavalo de B, capturando lá em D4. O cavalo de B em C6, bispo B2 e olha com que harmonia o Mequinho lidou com essa francesa aqui do Werner Hug, né? Conseguiu desenvolver muito bem todas as peças, não está passando muito sufoco aí na posição. Cavalo por D4 e agora bispo em B6. Bispo D3,
Cavalo em C6, pressionando bastante o ponto de D4 e agora cavalo em B5, tudo bem? O mequinho não pode dar roque, mas esse cavalo vai ficar muito forte aqui em D6. Roque aqui pelo Werner Hug e dama em H5, olha só que pancada, né? Imediatamente ameaçando checkmate aqui em H7, H6 então e G4, o mequinho não tá nem aí, né? Já parte para cima, sai rasgando, vai indo para cima do adversário, bispo em E8 e agora dama em H3, saindo aqui dessa diagonal do bispo. F6 e por F6, torre por F6 e torre em F1. O mequinho não pode dar roque, mas ele segue firme agora, protegendo o peão da coluna F. E um lance interessante aqui do Werner Hug, o lance D4. Esse lance tem uma ideia muito bacana por trás, porque esse lance priva o cavalo do seu retorno. O cavalo não pode vir para D4, essa casa está protegida 3 vezes, não pode mais vir para C3, não está disponível a casa de A3. E aqui o Werner Hug, tenho certeza que está ficando muito feliz nessa posição, colocou esse dilema aí para o mequinho o que fazer, e o mequinho não está nem aí. Grande roque, colocando o rei em segurança e a outra torre em jogo. O Werner Hug abraça a possibilidade aí de atacar o cavalo, faz o lance A6 e agora coloca aí essa questão para o mequinho, o que jogar, né? Mas o mequinho já tinha calculado tudo isso, não tem como pegar o mequinho de surpresa. O mequinho segue com G5, olha só que elegância, atacando aí então a torre do adversário. E aqui, gente, vamos lá, né? O que está acontecendo aqui? Não dá para o adversário simplesmente capturar? Aqui em H para o G5 não foi o lance jogado, mas esse lance abre a coluna H, né? Então aqui viria a dama em H7, uma entrada muito forte das brancas, rei F8, F por G5, atacando aqui a torre, o rei tá sofrendo todo tipo de ataque aqui, e as brancas ficariam numa posição muito, muito forte. Outra possibilidade aqui depois de G5, bom, o lance jogado foi a captura mesmo do cavalo, mas por que não salvar a torre? Por que não jogar um lance como torre F8, por exemplo? Tudo bem, aí tá caindo em E6, dama por E6, cheque. Mas aí as pretas jogariam bispo F7. Por que não jogar essa linha, né? A dama do mequinho está atacada, o cavalo está atacado. Será que não seria uma linha vencedora para as negras? Não, o mequinho certamente calculou tudo isso. Aqui as brancas teriam dama em E4, não dando tempo aqui das negras capturarem o cavalo. É incrível, né? O poder de cálculo do nosso grande mestre. E aqui forçaria as pretas a jogarem algo como G6. E aqui, enfim, cavalo por D4 simplesmente colocaria o cavalo em segurança. E se quisesse colocar fogo ainda na posição, podia até jogar bispo C4, cravando aqui o bispo de F7. Enfim, umas ideias bem interessantes também na posição. Tá, mas não foi dessa forma que seguiu. Aqui o Werner Hug simplesmente capturou o cavalo, A por B5, G por F6, dama por F6 e agora o mequinho já tem uma vantagem aí material e continua melhorando a sua posição com torre de D em E1, cavalo D8 protegendo o peão de E6, rei em B1 colocando aí o rei em segurança e agora a torre C8 colocando a torre em jogo. Torre em E5 pressionando o peão de B5, bispo em F7 e agora a torre por B5. Torre C6 protegendo o bispo e agora a dama aqui em G2. Torre D6 e agora a dama em E4 e olha essa formação aqui, mais uma vez é muito forte. Bispo em C7 foi jogado e agora F5 aqui pelo mequinho. Torre D7, agora F por E6, dama por E6 e a dama entra lá em H7, cheque. Rei em F8, dama em H8, cheque, rei em E7 e aqui dama por G7. Puxa vida, o mequinho tá indo muito bem aqui nessa posição. O Werner Hug ainda tenta cavalo C6, torre de B aqui em F5, pressão total no ponto de F7. Cavalo em E5, a última tentativa de defesa aqui do Werner Hug. Agora o cavalo está protegendo aqui em F7, mas o mequinho simplesmente faz um lance de arremate aqui, o lance torre por E5. E nessa posição o Werner Hug abandona aí a partida, não aguenta mais, né? Levanta, dá um abraço aí no mequinho, né? E reconhece aqui a superioridade do nosso grande mestre brasileiro, né? Bom, aqui o mequinho simplificou para um final vencedor, né? Aqui, se depois de, por exemplo, o bispo por E5 teria a torre por F7, cheque, dama por F7 e dama por E5, e a gente tem um final aí, nem diria nem um final, ainda o ponto todo é que o rei está exposto, né? O bispo aqui vai entrar e o rei das negras vai sofrer seriamente aí
com os ataques aí desses bispos combinados com a dama, e as pretas vão perder severamente material numa posição como essa. Por isso que o Werner Hug não quis jogar, né? Outra possibilidade aqui nessa posição, o Mequinho foi para esse lance de arremate, mas poderia também imediatamente jogar a torre por F7 e depois de cavalo por F7, bispo aqui em G6, também seria suficiente aí para uma vitória das brancas. Mas o do Mequinho foi mais legal, né? Eu gosto mais aqui de torre por E5, mais elegante aqui. E aí o Werner Hug aí abandonou a partida. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Que vitória, hein? Que vitória aqui do nosso brasileiro. Olha só, 94,2% de precisão para o Mequinho. E aqui o Werner Hug foi menos preciso, fez 2 erros aí, não fez os melhores lances e tudo mais. E o Mequinho se aproveitou disso e foi ficando muito confortável e muito bem na partida, né? Aqui 2 imprecisões apenas do nosso brasileiro. E se a gente olhar o gráfico, realmente a partir de um certo momento, o Mequinho passa a dominar aí a partida e finaliza aí em grande estilo, né? É o nosso Mequinho invicto aí na 15ª rodada, não perdeu nenhuma partida jogando contra jogadores aí, muitos dos melhores jogadores do mundo estão nesse torneio, e a gente segue aí com a nossa playlist para saber como é que vai acabar esse torneio. Será que o Mequinho vai se qualificar bem nesse torneio? Será que ele vai conseguir uma vaga para o torneio de candidatos? É isso por enquanto, pessoal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!